Olá, muito boa tarde. Há um ano atrás estávamos a poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. À capital do país chegaram jovens de todo o mundo e, entre eles, uma delegação muito significativa da Diocese do Porto. No dia em que olhamos também a liturgia dominical, não queríamos também esquecer este tema e é por isso que temos entre nós o Padre Jorge Nunes, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil da Diocese do Porto. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui uma vez mais entre nós no programa Eclésia. Na verdade, é a altura da memória ficar mais viva, não é? Estamos a poucos dias desse início de agosto, não é? Que há um ano atrás reunia tantos jovens aqui em Lisboa. No Porto, este grande acontecimento que foi a Jornada Mundial da Juventude, e noutros locais, assim o esperamos também, desenvolveu algumas ondas que perduram hoje, não é? E toda uma dinâmica que, entretanto, tem sido trabalhada pelo Secretariado da Pastoral Juvenil e envolvendo muitos jovens. Há umas dinâmicas que têm colocado em prática. Boa tarde e obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, os frutos da Jornada Mundial da Juventude vão-se colhendo pouco a pouco. A Diocese do Porto não é exceção. Com o escutar Deus na voz jovens que tivemos no início do ano civil, percebemos isso mesmo, percebemos também do quanto é necessário e importante e o quanto os jovens valorizam este sentido de escuta e o sentido da escuta pela parte do Bispo da Diocese. E isso é extremamente importante para eles, que vão-nos dando esse feedback. E de outras iniciativas que vamos realizando, também as caminhadas da fé, e a caminhada da fé é uma caminhada noturna, cada vez mais direcionada não só para o espaço físico, isto é, não somente percorrer quilómetros, mas cada vez mais valorizando a parte espiritual, isto é, o caminho espiritual, com mais paragens, com mais meditações, com mais atividades a realizar, no sentido de que o crescimento da fé ali se concretize, e isso tem sido um caminho que temos realizado. Quiseram ir ao encontro dos jovens também para perceber o que é que eles propunham e desejavam para a própria Diocese do Porto. Esse é um projeto que o Sr. Dom Manuel, o Bispo do Porto, quis lançar aos jovens neste Porto que procuras. E neste Porto que procuras é um caminho imensamente longo, que ainda não sabemos, esperamos que no final do ano civil de 2025 possamos concluir. Ainda não há certezas concretas sobre isso, porque é um longo caminho de escuta. Nós atualmente recebemos da parte dos jovens aqueles que poderão vir a ser os temas, ou serão os temas, 10 temas, que eles queiram discutir, que eles queiram refletir, numa perspectiva de futuro, quer a nível organizativo da Diocese, quer a nível pastoral da Diocese, em que, então, este Porto que procuras. Eles próprios vão dizer ao Sr. Bispo, depois, mais tarde, aquilo que sonham, aquilo que pretendem, aquilo que também estão dispostos a realizar na Igreja do Porto, na Diocese do Porto, para tornar a Diocese cada vez mais configurada ao rosto de Cristo, deste vinde e vede que fomos buscar, que o Sr. Dom Manuel foi buscar aos discípulos, aos primeiros discípulos do Evangelho segundo São João, que eram as primeiras falas também de Jesus nesse Evangelho. E a Diocese depois está na disposição de seguir estas recomendações ou estas solicitações dos jovens? Diria mesmo que num primeiro encontro que tivemos, numa equipa que constituí, a primeira pergunta e a primeira decisão que nós quisemos da parte do Sr. Dom Manuel foi essa. Era ele garantir-nos que aquilo que fosse escutado e aquilo que fosse o trabalho final, que ele iria ter muito presente isso para colocar depois em prática na Diocese. Nós tivemos o seu sim, e isso dá-nos garantias de avançarmos com este trabalho, que é imenso, e deste trabalho, acima de tudo, de escuta, mas também de muita reflexão pela parte dos jovens, e isso é que nós queremos, e daí faço sinodalidade, daí faço igreja, e daí faço encontros com Cristo e no rosto de cada um, para que eles possam, então, se pronunciar daquilo que pretendem para a Diocese do Porto, sim. E é isto que envolve os jovens? É o facto de eles se sentirem atores, protagonistas, não apenas convidados a participar
numa atividade programada por alguém, mas serem eles próprios os desenhadores deste caminho pastoral? Esse é também um desafio, não é? É um desafio de os fazer convencer que este é o momento e que aquilo que eles tantas vezes reclamam, não é? de serem só fazedores ou executores de algo que alguém pensou por eles e que às vezes este pensamento até não corresponde à sua vontade, é convencê-los e dar-lhes garantias de que agora é o momento de eles então pensarem e refletirem para que depois também eles sejam esses atores principais na vida da Diocese, que, como o Papa Francisco diz, e bem, os jovens são o presente, né? Não são somente o futuro da Igreja, mas também é nele que depositamos este futuro que a Igreja terá na Diocese do Porto, concretamente. Tem encaminhado pela cidade, é uma forma de, não propriamente de vos dar visibilidade, mas de perceber a própria dinâmica urbana, onde estão os jovens, os locais que eles habitam, como é que a vida pulsa, não é? E para depois também poder dar uma resposta. A Diocese do Porto é imensa, né? Tem várias realidades de situações muito urbanas que nós temos e que temos presente e que temos o cuidado de, principalmente as duas vigararias que pertencem à cidade do Porto, a Porto Nascente e Poente, as duas vigararias de Gaia, da cidade de Gaia, em que que também tem um núcleo bastante urbano. Isso são preocupações. No entanto, nós não nos podemos esquecer das periferias e aí, às vezes, é quando acontece mais igreja, no bom sentido. Não criticando, nem estando a dizer que na cidade não acontece. Mas é também nas periferias que acontece a igreja. E nós estamos atentos e tentamos estar atentos a todas essas realidades, que é a Diocese do Porto, que tem tem paróquias com milhares de habitantes, como uma paróquia que pode ter 80 habitantes. É essa a nossa realidade e nós queremos estar onde os jovens estão e também estão nessas realidades. E esta distância de um ano em relação à Jornada Mundial da Juventude, a semente ainda está na terra ou já se começa a ver brotar algumas plantas e alguns efeitos desse grande encontro de há um ano atrás? Eu penso que às vezes nós, Igreja, temos um defeito, que é de querermos as coisas muito imediatamente, não é? Não temos esta paciência de esperar que a semente que me referia, e utilizando essa imagem belíssima, né, da semente lançada à terra, tenha o tempo necessário de por ela surgir e dar depois o seu fruto. Isso vai demorar imenso tempo. E nós não estamos a conseguir gerir muito bem esta paciência que nós devíamos ter para que as coisas aconteçam. E é nesse sentido também que nós queremos esta escuta dos jovens. Também vai um bocadinho nesse sentido de nós pararmos um pouco, de percebermos realmente o que é que eles querem, de talvez não ter tantas atividades quanto isso de multidões ou de coisas a acontecer, mas sim esta reflexão. Os jovens precisam fazer a experiência do pequeno grupo também? Também. Eu penso que aquilo que trouxe a Jornada Mundial da Juventude, na realidade, por exemplo, da Diocese do Porto, foi uma união maior a nível paroquial e a nível vicarial. Acho que isso está a acontecer. Não quer dizer que isso não acontecesse, mas está mais vincado. Há mais a união nas paróquias de todos aqueles. E aí a parte mais bela é que não é somente jovens, porque às vezes eles eram entendidos como um mundo à parte, mas como teve que acontecer os dias da Diocese, né? Como teve que acontecer toda aquela organização imensa que as Dioceses de Portugal tiveram, aqui no caso a Diocese do Porto teve, fez com que todos se sentissem unidos e se sentissem comunidade para realizar aquilo que foram os dias da Diocese e depois que a participação dos jovens na Jornada Mundial da Juventude.
Padre Jorge Nunes, olhamos também a liturgia, é habitual nestes programas da sexta-feira. O próximo será o 17º domingo do Tempo Comum. E vamos então a escutar o Evangelho de João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?" Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus respondeu: "Mandai-os sentar." Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca." Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: "Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo." Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Padre Jorge Nunes, temos aqui uma lógica diferente. Por um lado, esta lógica da partilha, mas também o desafio à confiança, não é? Porque naquele momento os discípulos não sabem o que fazer perante uma multidão tão grande. Este 6º capítulo do Evangelho segundo São João penso não estar errado dizer que é o maior capítulo que o Evangelho tem. É uma autêntica lição para todos nós. E sempre que é necessário preparar este domingo, é necessário ler o capítulo todo. E ao lermos o capítulo todo, percebemos uma coisa muito imediata: é que desses 5.000, não contando os homens, não contando as mulheres nem as crianças, no final do capítulo ficam só 12. Isto deve-nos fazer pensar. Fazer-nos pensar no sentido da Igreja. É aqui que depois Pedro tem aquela exclamação: "Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna?" Na reflexão deste Evangelho, eu gosto sempre de me colocar e colocar cada um de nós no lugar do rapazito. No lugar daquele rapaz que tinha imensamente pouco. Tinha 5 pães e 2 peixes. E o pouco que existe em nós, e imensamente pouco que existe em nós, na nossa miséria, na nossa simplicidade, na nossa pobreza, no nosso nada, quase nada, Jesus Cristo, isto é, quando nós colocamos nas mãos de Deus, tudo se transforma. E só são 5 pães e 2 peixes. E é o belo de nós percebermos isso, de percebermos que quando, por muito pouco que nós sejamos, por pouco que nos façam sentir que nós significamos, quando nós colocamos o pouco que somos nas mãos de Deus, tudo se transforma. E Ele faz de nós aquilo que nós devemos ser. Esta dádiva, esta partilha, esta entrega, esta oferenda que devemos sempre ter, não somente para Deus, porque aí Deus transforma-nos, e a partir de Deus para com o outro, que realiza em nós também esta comunhão e esta partilha. É essa dúvida e essa desconfiança, ao fim e ao cabo, que temos tantas vezes nas nossas capacidades. Não sou capaz, Deus pede-me isto, mas eu sou muito frágil e muito impreparado para...
E afinal é o ter os poucos peixes e os poucos pães, mas que depois se podem multiplicar. Que se multiplicam assim, não é? E para mim é belo no texto dizer que Jesus pôs-o à prova, não é? Aquele discípulo, Jesus pôs-o à prova. Isto é, prova no bom sentido, não é? Ele já sabia o que ia fazer, já sabia o que é que ia acontecer, mas esta prova de dizer, olha, mas e de lá, tomai vós também a iniciativa. Um pouco aquilo que nós falávamos dos jovens há pouco, não é? Dai o lugar, não é? Sede vós também a tomar a iniciativa, que depois nós estamos aqui para vos apoiar. Foi aquilo que Jesus fez, não é? Aquilo que Jesus fez com os 2 discípulos, dando-lhes coragem, fazendo perceber que as coisas iam acontecer. E aconteceram. E aconteceu esta multiplicação dos pães, que também é importante referir que no Evangelho segundo São João é como que a instituição da Eucaristia. Essa Eucaristia que, domingo após domingo, nós colocamos sobre o altar esses 5 pães e 2 peixes, permiti dizê-lo assim, e que depois se transformam neste pão descido do céu e neste corpo, né, deste corpo que somos nós em Cristo Jesus. Avançando também nesta primeira leitura proposta pela liturgia para este próximo domingo, do segundo livro dos Reis, há uma semelhança, há aqui uma proximidade também. O profeta Eliseu que manda distribuir estes pães pelas pessoas que ali estão, mas que são pães à partida limitados, mas que depois todos se alimentam e o pão não acaba. Acaba por ser esta confiança também em Deus e saber que o seu alimento chega para todos. Parece que é um primeiro ensaio. Não é? Parece que é um primeiro ensaio da parte de Deus a partir do profeta, para dar de comer àqueles 100 homens, não é? E que há esta confiança, é o retomar e também percebermos que já no Antigo Testamento era possível e era importante esta confiança no Deus, né, em Deus. E esta confiança que nós colocamos nele depois se transforma, né, e se multiplica as vezes que forem necessárias para aqueles que são necessários, sem nada se perder. E esta dimensão do alimento é particularmente eficaz para tocar as pessoas. Todos precisamos do alimento, de nos alimentarmos, não sobrevivemos sem os alimentos, a nossa saúde. E Deus que é também alimento, um alimento diferente, não é? Mas esta nossa necessidade de alimento também passa pelo alimento espiritual. E ele também é crucial para a nossa sobrevivência, digamos assim, neste itinerário de fé e de pertença. Não é por acaso que Jesus nasce em Belém, Betlehem, que quer dizer casa de pão. Não é por acaso que ele se transforma e ele é, em cada domingo, este pão descido do céu que nos alimenta e que nos dá a vida eterna. Não é por acaso que tudo isto se realiza a partir daquela que é uma pura dádiva de Deus, do amor imenso que Ele tem, sem ter necessidade nenhuma de nenhum de nós, mas que quer necessitar de nós e quer ser este alimento constante, domingo após domingo, que nos alimenta e que nos dá então a vida eterna e nos transforma naquilo que é o corpo do seu Filho, né? Daquilo que é o corpo do seu Filho. E nós, em Eucaristia, todos nos transformamos no corpo do seu Filho, do seu amado Filho. Esse corpo remete-nos também para a unidade, não é? Em redor desse mesmo corpo, desse mesmo Cristo. Dela nos fala a segunda leitura, na Epístola de Paulo aos Efésios, em que ele fala de características que devem presidir à comunidade cristã, e a humildade, a mansidão, a paciência, e desafia muito a esta necessidade da unidade entre todos. Sim, é essa esperança a que fomos chamados, não é? E esta esperança que nós colocamos em Deus, não é? Há uma só fé, há uma só batismo, não é? Há uma só esperança à qual fomos chamados, há um só corpo. E esta noção do corpo, é extremamente importante. Recordo-me que alguém dizia-me que sempre que a um de nós falta a Eucaristia, o corpo de Cristo está mutilado. O corpo de Cristo não está completo. E por isso é importante nós lá estarmos para fazermos também esta nossa presença, o completar
deste corpo de Cristo, né? Que depois é dado e repartido, né? Colocando sempre esta esperança, né? De uma só fé, e a fé é única, né? Para todos nós, num só batismo que é por Ele e nele que realizamos esta forma de sermos também discípulos e filhos de Deus, e uma esperança que nunca acaba, que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, Ele é realmente a nossa esperança, a nossa vida. Estamos quase a terminar, mas perguntava ainda como é que se trabalha esta unidade, esta pertença nos jovens, no trabalho com os jovens, eles que hoje estão tão, por vezes, ligados a identidades, preferências, tribos sociais, e depois a Igreja tem uma proposta para eles, como é que se passa e se assume, ao fim e ao cabo, esta unidade diante de um Cristo que se dá. A Jornada Mundial da Juventude é um exemplo completo disso mesmo. É o ouvirmos constantemente, afinal somos muitos, afinal somos imensos, afinal somos uma só Igreja. E é esta unidade que a Jornada Mundial da Juventude, com os milhares de jovens que estiveram, vindos de todos os países, porque acho que podemos dizer de todos os países do mundo. Eram todos diferentes, não estava tudo com a mesma camisola. Mas que tornou essa unidade. Claro. Né? Aquela unidade da vigília, né? daquela adoração a Jesus sacramentado, lá está, presente na hóstia consagrada, aquele fazer perceber que todos pertencíamos àquele corpo que estava ali e que nós estávamos a adorar. Essa realidade depois é transportada, podemos transportar para a realidade da paróquia, por mais pequenina ou maior que ela seja, para a realidade vicarial e para a realidade diocesana, e que aos poucos vamos fazendo sentir aos jovens o amor imenso que eles devem ter na sua participação, e mais que participação, na sua celebração em Eucaristia. Né? Acho que temos que cada vez mais apostar também na catequese e no ensinar, tal como Jesus fez aos seus discípulos, deste ensinar, desta importância da Eucaristia na vida da Igreja. Não há Igreja sem a Eucaristia, e por isso era importante isso mesmo. Muito bem, Padre Jorge Nunes, muito obrigado por esta partilha, por vermos como estão as coisas a funcionar com os jovens da Diocese do Porto e transpor também esta dinâmica para esta análise da liturgia do próximo domingo. Muito obrigado. Obrigado a eu. A terminar fica então esse convite para que amanhã acompanhe também na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Será poucos minutos após as 6 da manhã. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.